Salvação de acordo com o Novo Testamento. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. O objetivo deste estudo é explicar, de forma sucinta e clara, o que a Bíblia explica sobre o maior problema de todos, o pecado, e como ter este problema solucionado. O assunto foi abordado em 5 estágios. 1. A gravidade do pecado. 2. Qual a solução para o problema do pecado? 3. Qual a recompensa por ter todos os pecados justificados? 4. Como ser verdadeiramente justificado do pecado e salvo? 5. A Igreja conforme o Novo Testamento. Cada estágio do estudo aborda vários assuntos importantes sobre a salvação de acordo com o Novo Testamento. Cada um dos assuntos será apresentado em um vídeo. O estágio 3, qual a recompensa por ter todos os pecados justificados, aborda os seguintes assuntos. 3.1, quais são as recompensas recebidas na vida física? 3.2, quais serão as recompensas eternas? Neste vídeo, abordaremos o assunto 3.1, quais são as recompensas recebidas na vida física? 3. Qual a recompensa por ter todos os pecados justificados? 3.1. Quais são as recompensas recebidas na vida física? As recompensas pela prática do Evangelho de Jesus Cristo começam aqui mesmo, na vida na Terra. Assim que alguém se torna cristão, já desfruta da paz com Deus, Romanos 5, 1, 2, de uma consciência e alma purificadas, Hebreus 9,14, 1 Pedro 1, 22, e da expectativa de receber graça de Deus, ao invés de juízo condenatório, João 5, 24, Hebreus 4, 16. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 a 2. Muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Santo, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9,14. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. 1 Pedro 1, 22. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Hebreus 4,16. Outra recompensa é que o cristão pode, em certa medida, retribuir a alegria que Deus lhe deu. Lucas 15, 7. O que também lhe trará alegria. Digo a vocês que, assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, 7. O cristão recebe o Espírito Santo para que possa aceitar as coisas de Deus. Uma pessoa natural não entende as coisas de Deus, não as aceita e até mesmo as considera como loucura. 1 Coríntios 2, 13 a 14. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, 13 a 14.
A esperança na recompensa eterna faz com que os cristãos tenham maiores forças para encarar os sofrimentos desta vida. Romanos 8,18, 2 Coríntios 4,17. Também, esta esperança torna-se o foco e, assim, os cristãos deixam de se focar nas coisas passageiras aqui da terra, recebendo como consequência alívio e uma sensação de leveza. Mateus 11, 28 a 30, 2 Coríntios 4,18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8,18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. O cristão é libertado do poder das trevas e passa a fazer parte do reino de Deus aqui mesmo na terra. Colossenses 1, 3 a 14. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1, 3 a 14. O cristão recebe também irmãos em Cristo, pessoas que partilham do mesmo modo geral de pensar e agir, os ensinamentos de Cristo. 1 Coríntios 1, 10. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e num mesmo propósito. 1 Coríntios 1, 10. Irmãos em Cristo servem como uma família espiritual, além de serem auxiliadores, encorajadores, exortadores, intercessores, consoladores, confrontadores e disciplinadores. Mateus 12, 49 a 50, Marcos 10, 29 a 30, Gálatas 6, do 1 ao 2, 1 Tessalonicenses 5, 14, Tiago 5, 19 e 20, Judas 20 a 23. E, estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus 12, 49 e 50. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba, já no presente, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e, no mundo por vir, receberá a vida eterna. Marcos 10, 29 a 30. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês, que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e, assim, estarão cumprindo a lei de Cristo. Gálatas 6, 1 ao 2. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. 1 Tessalonicenses 5,14. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele
e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago 5, 19 a 20. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Judas 20 a 23. Estas recompensas vêm através da reunião de cristãos, ou seja, uma igreja local. A igreja local é também um santuário dedicado ao Senhor. Assim, cada cristão tem comunhão com outros cristãos, além de ter suas características espirituais desenvolvidas conforme Deus deseja. Desta forma, os cristãos são uma habitação agradável ao Espírito Santo. Efésios 2, 19 a 22. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele, também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Efésios 2, 19 a 22. Uma das melhores recompensas dadas aos cristãos é a comunicação com Deus, isto é, a oração, a qual pode realizar grandes coisas. Tiago 5,17. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5,17. Deus se torna favorável às pessoas que são tornadas justas por Ele, mas se coloca contra os que praticam males. 1 Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. 1 Pedro 3,12. O favor de Deus pode resultar em diversas bênçãos, tais como concessão de pedidos, 1 João 5,14, necessidades, Filipenses 4,19, auxílio, Hebreus 13,6, proteção, Salmo 121, 7 a 8, livramento, Salmo 34, 17, direcionamento, Salmo 25, 12, sabedoria, Tiago 1 a 5, e até mesmo milagres, Salmo 77, 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João 5,14. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, tudo aquilo de que vocês precisam. Filipenses 4:9. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Hebreus 13:6. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 121, 7 a 8. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Salmo 34, 17. A aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Salmo 25, 12. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Tiago 1, 5. Tu és o Deus que operas maravilhas e, entre os povos, tens feito notório o teu poder. Salmo 77, 14.
Obrigado por sua atenção.